Capítulo 4. Generosidade radical. Uma vez que esse livro se chama Radical, deixe-me iniciar este capítulo com uma afirmação radical. Deus não mensura a generosidade do mesmo modo que o homem a mensura. Deus faz tal medida diferentemente. Deus mensura a generosidade não pelo quanto damos, mas sim pelo quanto nos sobra, pelo quanto nos resta. Talvez esta seja uma afirmação chocante para você. Acredito que generosidade seja mais importante que prosperidade. Deus não somente nos prospera para que possamos ser abençoados, mas para que possamos ser uma bênção por demonstrar o coração generoso dele. Em Lucas 21, a Bíblia conta uma história sobre generosidade. Jesus e seus discípulos estavam observando as pessoas depositarem suas ofertas no templo. Enquanto os discípulos estavam impressionados com as grandes quantidades que algumas pessoas ofereciam, Jesus lhes direcionou a olharem para a viúva pobre, aquela que havia colocado apenas 2 moedas no gasofilácio, pois ela era a pessoa realmente generosa entre todos os outros ofertantes. Vejamos as afirmações de Jesus nos versos 3 e 4. Lucas 21, 13 e 4 diz: E disse, afirmo-lhes que esta viúva pobre colocou mais do que todos os outros. Todos esses deram do que lhes sobrava, mas ela, da sua pobreza, deu tudo o que possuía para viver. Observe o que Jesus afirmou ao ver que aquela viúva havia ofertado mais que todos os outros. Sem exagero algum, ele falou absolutamente a verdade. Essa viúva pobre ofertou mais que todos os outros. A afirmação de Jesus revela que ele não mensurou a generosidade dos ofertantes pelo quanto davam, mas pelo quanto guardavam para si. As pessoas que ofertavam muito davam de sua abundância, o que não é generosidade aos olhos do Senhor. A mulher pobre não guardou nada para si, mas deu tudo o que tinha. Essa foi uma generosidade radical. Um estilo de vida generoso. Há aproximadamente 30 anos, quando minha esposa e eu nos casamos, decidimos viver sempre um estilo de vida radical em generosidade. Não queremos ser generosos em certas ocasiões, quando há uma necessidade específica, mas escolhemos viver um estilo de vida de generosidade. Fico entristecido quando o pensamento de ser abençoado é constantemente relacionado às coisas materiais. Ao lermos o Sermão da Montanha, percebemos claramente que Jesus relacionou o ser abençoado a coisas bem distintas daquilo que julgamos ser bênção, ou seja, bens materiais. Em nenhum momento Jesus disse que bem-aventurado é o que possui bens materiais. Sempre que leio esse texto e observo o que ouço todas as semanas de diferentes pessoas, percebo uma incoerência naquilo que Jesus considera ser abençoado com aquilo que acreditam ser uma bênção. Geralmente, pessoas chegam-se a mim para contarem sobre o quanto são abençoadas, sempre fazendo referência a alguma bênção material recebida. Ressalto que isso não deixa de ser verdade, todavia esta não é a verdade em sua totalidade, porque Jesus mesmo disse que mais bem abençoado é dar que receber. O interessante é que não ouço pessoas dizerem o quão abençoados são porque ofertaram R$5.000, o que na realidade é o que Jesus considera ser abençoado. Creio que nossa espiritualidade não deve ser mensurada por nossa prosperidade, mas sim por nossa generosidade. Esse é um assunto de extrema importância e deveríamos estar mais atentos a ele. Você sabia que a Bíblia fala aproximadamente 2.000 vezes sobre dinheiro? A recorrência desse assunto é maior que todas as vezes que a Bíblia fala sobre graça, fé, céu e inferno juntos. Se a Bíblia fala tanto sobre isso, não deveríamos levar esse assunto a sério? A bênção material nunca deve ter o fim em si mesma, mas significa ter uma finalidade mais elevada, ou seja, o reino de Deus e não nós mesmos. Sejamos radicalmente generosos e vamos usar nossas bênçãos materiais para a construção do reino de Deus na terra. O caminho mais elevado. Uma coisa importante em relação ao nosso estilo de vida de generosidade radical é a nossa motivação. O apóstolo Paulo disse em 1 Coríntios 13:3 que, e ainda que distribuísse toda a minha fortuna para sustento de pobres e não tivesse amor, nada disso me aproveitaria.
Esse versículo tem me inquietado por várias vezes. Como podemos dar todas as coisas que temos para os pobres e mesmo assim não os amar? Parece contraditório. Certamente, se você me vir dar tudo o que tenho para os pobres, para as crianças carentes do Brasil, você pensaria que eu verdadeiramente as amo. Mas Paulo diz que isso não é a verdade necessariamente. O que ele está dizendo aqui é que nossa motivação é mais importante que nossas ações. Precisamos estar atentos ao fato de que nossa generosidade deve sempre ser uma expressão de nosso profundo amor por Deus. Em 1 Coríntios 13:2, Paulo nos diz que se não formos motivados pelo amor, não somos nada. E ainda que tivesse o dom de profecia e conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, e ainda que tivesse toda a fé, de maneira tal que transportasse os montes e não tivesse amor, nada seria. 1 Coríntios 13:2. As coisas que ele descreve nesse versículo são impressionantes. Ele fala sobre profetizar, conhecer todos os mistérios e ter toda a sabedoria, e ainda fala sobre mover as montanhas pela fé. Pessoas assim certamente nos deixariam impressionados. Entretanto, a Bíblia diz que se nós tivermos tudo isso e não tivermos amor, nada somos. Pensando nesse assunto, gostaria de levantar duas questões. A primeira, você ama a Deus? A segunda, você acredita que Deus ama você? Espero que você tenha respondido ambas as perguntas com sim. Se você assim fez, vamos fazer outra pergunta. Como Deus demonstrou seu profundo amor para conosco? Em João 3,16, que é conhecido pela maioria dos cristãos, está escrito: porque Deus amou o mundo de tal maneira que ele deu o seu Filho amado. Podemos concluir que Deus demonstrou seu amor por nós, por nos dar sua generosidade radical. O amor expresso somente por palavras não é amor verdadeiro. O amor sempre precisa ser expresso por ações. Desde que estou certo de que a maioria de vocês respondeu sim às perguntas sobre amar a Deus, então como você pode demonstrar esse amor para Ele a não ser por meio de uma generosidade radical? Olhe para o que a Bíblia diz em 1 João 3,18. Filhinhos, não amemos de palavra nem de boca, mas em ação e em verdade. Aqui vemos claramente que o amor deve ser expresso por ações e não por aquilo que dizemos. Até compreendo que a lei do plantar e colher nos leva a compreender que se plantarmos dinheiro, iremos colher dinheiro. A questão não está na lei do plantar e colher, mas na motivação de muitos cristãos em dar finanças para colher finanças. Apesar de ser legítimo, creio que há um caminho mais elevado, ou como diz Paulo, há um caminho mais excelente. Esse caminho é o dar motivado pelo puro amor, e é isso que chamo de generosidade radical. O motivo pelo qual dou é mais importante que o ato de dar por si próprio. Paulo deixa isso muito claro em 1 Coríntios 4:5. Vejamos. Portanto, não julguem nada antes da hora devida. Esperem até que o Senhor venha. Ele trará à luz o que está oculto nas trevas e manifestará as intenções dos corações. Nessa ocasião, cada um receberá de Deus a sua aprovação. 1 Coríntios 4:5. Aqui Paulo deixa claro que Deus olha as intenções de nossos corações. Deus olha para as razões pelas quais damos e não para o que ou o quanto damos. Se verdadeiramente amamos a Deus, seremos generosamente radicais. Lembre-se de que Deus diz amar aquele que dá com alegria, não aquele que dá temerosamente. Não dê por medo de não ser abençoado. Essa é uma motivação terrível. Simplesmente dê porque você deseja expressar seu amor pelo Senhor. Estou convencido de que poucos cristãos acreditam nas palavras de Jesus em Atos 20:35 e recordar as palavras do Senhor Jesus que disse: mais bem-aventurada coisa é dar do que receber. Por que creio que poucos cristãos acreditam neste versículo atualmente? Creio nisso por causa de minha experiência. A maioria das pessoas que conheço prefere receber a dar alguma coisa. Essas pessoas julgam receber algo, o ser abençoado, mas eles não reconhecem o dar como ser abençoado. Se verdadeiramente acreditássemos nas palavras de Atos 20:35, estaríamos constantemente procurando uma oportunidade para dar. O princípio da generosidade. Quantas vezes as pessoas me disseram que quando forem ricas irão doar 10% ou uma quantidade maior de dinheiro para a igreja? Elas tentam me convencer de que no momento em que vivem, particularmente, elas não podem dar alguma coisa para a igreja.
Costumo dizer que não creio no que me dizem e sempre lhes explico a razão pela qual não acredito nelas. Não estou querendo dizer que posso julgar alguém, muito menos o motivo de seus corações. A verdade é que digo somente por base em minha crença nas palavras de Jesus que diz em Lucas 16, 10 e 11. Quem é fiel no mínimo, também é fiel no muito. Quem é injusto no mínimo, também é injusto no muito. Pois se nas riquezas injustas não fostes fiéis, quem vos confiará as verdadeiras? O princípio aqui é muito claro. Devemos nos lembrar de que o contexto do qual Jesus estava falando era o dinheiro. Se você for fiel no pouco, também o será no muito. Em outras palavras, se você tiver R$ 100 e for fiel e generoso com eles, então você será generoso e fiel com R$ 1.000.000. Mas o oposto também é verdade. Se você não for fiel nem generoso com os R$ 100 de hoje, tampouco será fiel e generoso com R$ 1.000.000 amanhã. A generosidade e fidelidade nas finanças é uma questão de coração e não da carteira. Fui pastor de uma igreja local por muitos anos e sempre me entristeci quando as pessoas davam 10% achando que estavam de tarefa cumprida com Deus. Deus não nos chamou para dar 10%, Ele nos chamou para uma generosidade radical. Jesus disse que deveríamos fazer com os outros aquilo que desejássemos que fosse feito conosco, o que geralmente é conhecido como regra áurea. Verdadeiramente, procuro não viver minha vida por essa regra. Tal afirmação pode ter deixado você surpreso ou chocado, mas outra vez creio que há uma maneira mais elevada para se viver a vida. Esse modo mais elevado é tratar os outros assim como Deus nos tratou em Cristo. Deus é radicalmente generoso. Por nós, portanto, escolhi viver também essa generosidade radical. Deixe-me desafiá-lo a viver esse estilo de vida. Dê aos pobres, dê para a sua igreja local, dê para o reino e dê para as missões. Simplesmente seja radicalmente generoso. Como mensurar as bênçãos de Deus? Sempre fico um pouco tenso quando penso financeiramente bem-sucedidas, quando pessoas financeiramente bem-sucedidas chamam automaticamente suas riquezas de bênçãos de Deus. Não podemos limitar as bênçãos de Deus às riquezas materiais. Elas podem ser sinais de suas bênçãos, mas não necessariamente a bênção. Há muitas pessoas ricas que não são ricas porque Deus as abençoou. Pense sobre as prostitutas ricas, os ricos traficantes, os ricos criminosos, os políticos ricos que ganharam suas fortunas através da corrupção. Não podemos chamar tais riquezas de bênçãos de Deus. O perigo da avareza. Em 1 Coríntios 6,10 está escrito: nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes, nem os roubadores herdarão o reino de Deus. Essa é uma advertência muito forte. No grego, a palavra avarento significa aquele que tem ambição para ter mais. Essa palavra não descreve a maioria das pessoas em nossa sociedade hoje. Se você deseja constantemente ter mais daquilo que você tem agora, de acordo com a definição bíblica, você é avarento e não herdará o reino de Deus. Talvez você creia que eu tenho uma mentalidade de pobre, o que está longe de ser verdade. Em meu livro Prosperidade, claramente explico que Deus deseja profundamente prosperar seus filhos. Minha pergunta é: seria seu desejo ser radicalmente generoso ou seu desejo primário é simplesmente ter mais que aquilo que você tem agora? Práticas relevantes. Retire um tempo e, em oração, responda essas perguntas pedindo ao Espírito Santo para revelar o coração dele para você. Não faça isso com pressa, mas retire um tempo de qualidade para esse exercício. 1. Há algum bem material que você não deseja dar livremente e com total alegria de coração? Se você tem algo assim, o que seriam essas coisas? 2. Quanto de seu foco em minutos por dia, tempo de oração e energia você tem gastado em prol ou em busca de bens materiais? 3. Escreva o versículo de Mateus 6,33 e medite sobre essa verdade. Escreva como você vive ou não vive esse versículo de maneira prática. 4. Registre exatamente toda a entrada de dinheiro em sua casa nos próximos meses e também anote exatamente o quanto você oferta. Depois pense e ore considerando se o que você está doando é de fato uma generosidade radical. 5. O que você fará a partir do mês seguinte para ser generosamente radical? Escreva seus objetivos. 6. Você quer receber mais que dar? Nas últimas 4 semanas, o que você deu com alegria e o que desejou receber? 7. O que você fará para mudar
esse desequilíbrio em sua vida? Escreva. Oração. Deus, reconheço que o Senhor foi radicalmente generoso ao entregar seu bem mais precioso, que era o seu único filho. Desejo ser tão generoso quanto o Senhor é por mim. Percebo quão fácil o amor ao dinheiro pode entrar em meu coração. Por favor, ajude-me a encontrar toda e qualquer raiz de avareza em minha vida para arrancá-la. Definitivamente de mim. A partir de hoje,